Um inscrito aqui no canal, o Vinícius, ele me mandou um vídeo que eu já tinha até assistido antigamente, mas eu não lembrava, que é um vídeo de uma entrevista entre o Amado Batista e a Marília Gabriela. E ele conta ali um fato na época do regime militar, que ele foi pego porque ele fazia algumas coisas erradas e tal, e os caras torturaram ele, etc. E o mais interessante dessa matéria é o seguinte, é tu ver o mau caratismo daquela mulher, porque ela fica a todo momento querendo instigar ele a ter a resposta que ela quer, que ele fale o que ela quer. E ela se quebra no final porque ele fala exatamente o contrário do que ela quer. E reparem como a mulher fica insistindo para que ele fale mal dos militares, para que ele fale mal do regime e para que ele diga que o que os militares fizeram foi errado. E reparem mais perto do fim, quando ele cita Cuba, qual é a reação dela? Que aí ela vê que o cara, vamos dizer assim, falou toda a verdade na cara dela e ela não soube onde enfiar a cara, né? Porque ela quer, o que ela quis ali, negar a realidade e fazer dos militares os vilões da história, né? Quando na verdade não foram os vilões da história. Eles sim cometeram erros pós contra-golpe, que aí depois aconteceu tudo isso e nós estamos de novo na mesma situação. Esse foi o erro dos militares, simplesmente esse. E, bom, assistam o vídeo e depois comentem aqui o que vocês acharam. Eu vou botar o vídeo aí agora para vocês. Estamos de volta de frente com o cantor Amado Batista. Amado, eu vou tocar nesse assunto porque eu fiquei arrepiada com essa história sua, esse pedaço da sua história que eu não conhecia. Você estava lá muito bem da vida, você trabalhava ainda na livraria, você já cantava profissionalmente? Não. Não? Profissionalmente. Profissionalmente comecei a cantar depois que a partir de 75, quando eu já estava nas minhas lojas já. E você, então, trabalhando na livraria, conhece, na época, que ano era aquilo? 70, 71, por aí. Uhum. Aquela época. Uhum. Você conheceu ali um monte de gente que ia lá comprar livros de grandes autores, não é? Os grandes russos, os comunistas considerados naquele período, enfim. E gente que tinha ideias de esquerda. Não é essa a história? Exatamente. Um deles, um professor, faz o quê? Conta. Bom, vários deles ali, um era professor, que me deu uma carta, uma procuração para que eu pudesse receber o salário dele do Estado para mandar para ele, onde ele estava, que era em Carolina, no Maranhão. Né? Eu os conhecia, eles viam todas as noites, eu trabalhava até 10 horas da noite, eles iam para lá para ler os livros. E eu facilitava a vida deles para ler os livros proibidos, tipo Che Guevara, o Mãe de Máximo Gorki, esses livros que eram meio suspeitos. Até o Jorge Amado era, porque ele também é comunista, era comunista, né? Então eu facilitava a vida deles. Também não era que eu facilitava aquilo que eu queria ofender ninguém. Você lia eu tinha uma inocência muito grande. Você lia esses livros ou não? Eu lia, sabia o que estava dizendo e tal, mas nunca fui influenciado a ser comunista, a estar contra o governo, nada disso não. Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também. Né? Esse professor que te deu uma procuração e pedia para você mandar essa grana, ele não estava no Maranhão, ele estava lá. Ele mandava só o dinheiro para o Maranhão. Ele morava lá e lecionava lá. Depois ele, com medo de que pudesse ser preso, talvez, ele foi embora para o Maranhão e me deixou essa procuração para receber e mandar o dinheiro para ele. Só que você não sabia que ele estava... Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que eles tinham projetos tipo detonar quartéis com bomba. E que ele estivesse sendo perseguido pela repressão, nada? Eu não sabia das reuniões deles, eles tinham reuniões, eles tinham códigos que eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Eu trabalhava na loja, tinha amigo deles e deixava eles ler certos livros que tinham uma certa suspeita da Polícia Federal e tal. Mas eu não tinha nenhuma ligação com eles, política nenhuma. Infelizmente,
fui preso porque eu era uma das pessoas simples, inocentes da história e conheci os caras, só isso. E aí, você ficou 2 meses preso, Dois cara. meses preso, 2 meses de muita tortura. Você foi torturado mesmo. Muito. Conte. Você consegue falar sobre isso com Sim, naturalidade hoje? eu saí muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado. Você pensou querendo- até em suicídio? Não, pensei em virar um andarilho de rua, pensei, sei lá, não teve motivação a vida para mim. Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça, cuidasse das minhas lojas e crescesse, enfim. Mas eu saí de lá arrasado. O que fizeram com você? Me torturaram, me deram choque, me deram pressão psicológica, uma série de coisas. Inclusive eu li, tem uma das coisas que eles faziam, botavam um capuz. Isso, eles colocavam o capuz, me torturavam, às vezes batia na mesa inesperadamente. Porque você estava com a cabeça coberta, Exatamente, você não sabia. fazia todo tipo de tortura. Falavam eles que ia faziam. te matar. Exatamente, que ia jogar de cima do avião, embaixo no rio, que ia botar uma cobra aí comigo. Essas coisas que é para que você, sei lá, eu já tinha contado tudo que eu sabia, não tinha interesse em esconder nada, mas eles sempre achavam que você ainda tinha alguma coisa a mais. Como é que você conseguiu sair dessa? Eu não sei, chegou um momento que eles perceberam que eu não tinha nada a ver com a história, que eu era inocente, que eles já tinham tirado talvez tudo de mim que eles queriam tirar, já tinha aprendido todos os caras que eu conhecia, eu via os caras sofrendo lá também, sabe? Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, acho que eu não tinha de estar contra, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba. Se tivesse acontecido. Ou não? Será? Será que não? Será que não? Você passou por lado dos seus torturadores? Não passei por lado de ninguém, não. Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela... Mas o que você estava fazendo de errado? Você estava mandando dinheiro para o cara? O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Não, eu estava fazendo uma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você tá louco, amado? Eu não estou, não. Você tá louco? Você saiu de lá perdido, sofrer tortura física. Não, saí nem realmente. Criança, a gente não faz isso. Você Não faz. Eu acho que não é a forma de corrigir alguém, mas eu estava errado. Enfim, eu acho que estava errado. Por que você mandava o dinheiro? Não, porque eu estava acobertando talvez pessoas que estavam querendo tomar esse país à força. Eu acho que se nós queremos democracia, não é essa forma de você administrar um país, de você tomar os poderes do país. Não é assim. É democraticamente você tem que ganhar. Tanto é que eles acordaram depois... Mas é que o outro lado não tomou o país democraticamente também. Você sabe, foi um golpe. Mas, enfim, eu entendo a sua posição. Esse é um assunto encerrado para você. Para mim, é isso. Totalmente encerrado. Bom, assistam o vídeo e depois comentem aqui o que vocês acharam. Eu vou botar o vídeo aí agora para vocês. Estamos de volta de frente com o cantor Amado Batista. Amado, eu vou tocar nesse assunto porque eu fiquei arrepiada com essa história sua, esse pedaço da sua história que eu não conhecia.
Você estava lá muito bem da vida, você trabalhava ainda na livraria, você já cantava profissionalmente? Não. Não? Profissionalmente. Profissionalmente comecei a cantar depois que a partir de 75, quando eu já estava nas minhas lojas já. E você, então, trabalhando na livraria, conhece, na época, que ano era aquilo? 70, 71, por aí. Uhum. Aquela época. Uhum. Você conheceu ali... Enfim, mas eu saí de lá arrasado. O que fizeram com você? Me torturaram, me deram choque, me deram pressão psicológica, uma série de coisas. Inclusive eu li, tem uma das coisas que eles faziam, botavam um capuz... Isso, eles colocavam o capuz, me torturavam, às vezes batia na mesa inesperadamente, porque você estava com a cabeça coberta, exatamente, você não sabia. Fazia todo tipo de tortura. Falavam que ia te matar. Exatamente, que ia jogar de cima do avião, embaixo no rio, que ia botar uma cobra aí comigo. Essas coisas que é para que você, sei lá, eu já tinha contado tudo que eu sabia, não tinha interesse de esconder nada, mas eles sempre achavam que você ainda tinha alguma coisa a mais para contar. Como é que você conseguiu sair dessa? Eu não sei, chegou um momento que eles perceberam que eu não tinha nada a ver com a história, que eu era inocente, que eles já tinham tirado talvez tudo de mim que eles queriam tirar, já tinha aprendido todos os caras que eu conhecia, eu ouvia os caras sofrendo lá também, sabe? Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo? Um inscrito aqui no canal, o Vinícius, ele me mandou um vídeo que eu já tinha até assistido antigamente, mas eu não lembrava, que é um vídeo de uma entrevista entre o Amado Batista e a Marília Gabriela. E ele conta ali um fato na época do regime militar, que ele foi pego porque ele fazia algumas coisas erradas e tal, e os caras torturaram ele, etc. E o mais interessante dessa matéria é o seguinte, é tu ver o mau caratismo daquela mulher, porque ela fica a todo momento querendo instigar ele a ter a resposta que ela quer, que ele fale o que ela quer. E ela se quebra no final porque ele fala exatamente o contrário do que ela quer. E reparem como a mulher fica insistindo para que ele fale mal dos militares, para que ele fale mal do regime e para que ele diga que o que os militares fizeram foi errado. E reparem mais perto do fim, quando ele cita Cuba, qual a reação dela. Que aí ela vê que o cara, vamos dizer assim, falou toda a verdade na cara dela e ela não soube onde enfiar a cara. Né? Porque ela quer, o que ela quis ali, negar a realidade e fazer dos militares os vilões da história, né? Quando na verdade não foram os vilões da história. Eles sim cometeram erros pós-contragolpe, que aí depois aconteceu tudo isso e nós estamos de novo na mesma situação. Esse foi o erro dos militares, simplesmente esse. E um monte de gente que ia lá comprar livros de grandes autores, não é? Os grandes russos, os comunistas considerados naquele período, enfim. E gente que tinha ideias de esquerda. Não é essa a história? Exatamente. Um deles, um professor, faz o quê? Conta. Bom, vários deles ali, um era professor que me deu uma carta, uma procuração para que eu pudesse receber o salário dele do Estado para mandar para ele onde ele estava, que era em Carolina, no Maranhão. Né? Eu os conhecia, eles viam todas as noites, eu trabalhava até 10 horas da noite, eles iam para lá para ler os livros. E eu facilitava a vida deles para ler os livros proibidos, tipo Che Guevara, o Mãe de Máximo Gorki, esses livros que eram meio suspeitos. Até o Jorge Amado era, porque ele também é comunista, era comunista, né? Então eu facilitava a vida deles. Também não era que eu facilitava aquilo que eu queria ofender ninguém. Você lia eu tinha uma inocência muito grande. Você lia esses livros ou não? Eu lia, sabia o que estava dizendo e tal, mas nunca fui influenciado a ser comunista, a estar contra o governo, nada disso não. Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também. Né? Esse professor que te deu uma procuração e pedia para você mandar essa grana, ele
não estava no Maranhão, ele estava lá. Ele mandava só o dinheiro para o Ele Maranhão. morava lá e lecionava lá. Depois ele, com medo de que pudesse ser preso, talvez, ele foi embora para o Maranhão e me deixou essa procuração para receber e mandar o dinheiro para ele. Só que você não sabia que ele estava... Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que eles tinham projetos tipo detonar quartéis com bomba. E que ele estivesse sendo perseguido não, pela sabia. repressão, nada? Eu não sabia das reuniões deles, eles tinham reuniões, eles tinham códigos que eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Eu trabalhava na loja, tinha amigo deles e deixava eles dizer certos livros que tinham uma certa suspeita da Polícia Federal e tal. Mas eu não tinha nenhuma ligação com eles política, nenhuma. Infelizmente, fui preso porque eu era uma das pessoas simples, inocentes da história e conheci os caras, só isso. E aí, você ficou 2 meses preso, Dois cara. meses preso, 2 meses de muita tortura. Você foi torturado mesmo. Muito. Conte. Você consegue falar sobre isso com Sim, naturalidade hoje? Eu saí muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado. Você pensou querendo- até em suicídio? Não, pensei em virar um andarilho de rua, pensei, sei lá, não teve motivação a vida para mim. Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça, cuidasse das minhas lojas e crescesse.